Hum. Boa noite, igreja, tudo bem com vocês? Tudo bem, gente? Amém. Bom, retomando, domingo passado eu não estava aqui, eu estava em Londrina, fui lá visitar uma de nossas igrejas, e fiquei muito feliz com o que eu vi. Pude matar a saudade dos meus amigos, pastores Mike e Mariana. Fomos eu, o pastor Gustavo, o Jonathan e o Rodrigo, são líderes aqui na nossa comunidade. Ficou todo mundo lá, tochado dentro do apartamento do Michael. E foi muito bom, irmão, muito, muito bom mesmo. E eu fiquei assim, surpreendido, feliz demais com o que está acontecendo lá em Londrina. Eu pude ver os dons do Espírito em operação, amém? Pude ver curas acontecendo, novos nascimentos acontecendo. Eu preciso compartilhar com vocês, aconteceu algo incrível na sexta-feira que a gente estava lá. Teve um jantar para a liderança da igreja, devia ter, sei lá, umas 15 pessoas. E a gente estava lá, meu irmão, fazendo o que crente faz bem, comendo, amém? Tá lá tranquilo, e daqui a pouco, um dos ministros de música de lá, que também é líder, o Gabriel, o Bibo, todo mundo conhece ele como Bibo, cara fantástico, ele vai estar assistindo, então você é um cara fantástico, amém? E ele pegou o violão e a gente começou a ministrar uma canção, ele começou a cantar, e como a pastora Mariana disse, de maneira despretensiosa, simplesmente estava lá e conversando, e de repente ele começou a cantar, e aquilo ali se transformou em 2 horas e meia de tempo de oração e adoração, amém? E tal ponto que, aí eu lembro que foi tão engraçado, porque levaram um pudim para o povo comer, depois da janta, só que aí todo mundo entrou, embarcou na atmosfera de adoração e oração, aí você estava aqui orando em língua e você dava uma olhada no pudim, amém, gente? Então foi uma verdadeira prova de fé, o pudim ficou intacto enquanto a gente adorava, e eu pude ver ali uma liderança sólida, eu pude ver pessoas entregando palavras umas para as outras, se abraçando, liberando profecia, liberando palavras de encorajamento, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, e eu fiquei realmente tomado pelo que eu pude ver naquilo que está sendo construído na liderança de Londrina, amém? Trago aqui um abraço aos pastores Mike e Mariana, devem estar lá terminando o culto agora, pregando, e fiquei muito feliz, amém? Trago também uma novidade fantástica, mas eu não vou falar ela por completo, porque eu não falei nos outros cultos, aí seria injustiça, mas nós já temos o casal pastoral que será enviado em dezembro para Manaus, amém? Domingo que vem eu conto para vocês quem é, amém? Aleluia, porque não é justo, eu não contei para os outros cultos, então tinha que contar para todo mundo, mas essa é uma novidade maravilhosa, a gente vê as coisas acontecendo na nossa comunidade. Estava com saudade de vocês, e agora a gente não precisa mais fazer inscrição para vir no culto, não é isso? Vocês gostaram disso ou quer voltar para a briga lá das vagas? Hã? Muito bem, então eu acredito que a gente está no momento de retomada, amém, gente? E vou logo adiantando, não me vem com esse papo de novo normal uma ova, irmão, amém? Vem com essa não, a gente está voltando ao que era, tudo bem ou não? Me vem com esses papos de controle social que eu estou fora. E então a gente está no momento de retomada, e eu acredito para um novo tempo, não apenas a nossa igreja, mas para a nossa cidade também, amém? Para a nossa nação, então a gente está com grandes expectativas para o que Deus está fazendo, e muito breve aí teremos mais novidades para contar para vocês, de projetos que estão saindo do forno, amém? E é de fato um momento de retomada, está muito feliz por isso, e hoje eu quero, aliás, antes de eu começar a série nova, eu quero só endossar um aviso que foi dado no começo, muito importante, que é a turma especial do BAS, ou Bases Extras, né, que a gente está chamando. Tem uma galera que desde janeiro está tentando, o pessoal chega em mim e fala assim, ô pastor, eu quero virar membro da igreja, mas você não deixa. Eu falei, mas por que não? Ele falou, porque na terça-feira eu trabalho, eu faço faculdade, eu viajo, eu não consigo. Ele falou, deixa eu ser membro da igreja, pelo amor de Deus. E aí a gente conseguiu agora, a gente criou essa estratégia de ter o Bases especial, que vai acontecer domingo, 8 horas da manhã. Então, para aqueles que não conseguem, em hipótese alguma, fazer o base na terça-feira, agora tem essa possibilidade de você realizar o base no domingo, às 8 horas da manhã, começa já domingo que vem, e vai ser uma estrutura com um número de vagas limitado, ok? Então, se você deseja, você precisa garantir logo sua vaga hoje, porque já foi, a maioria das vagas já foi, você precisa garantir, caso você queira participar dessa turma especial do base, amém, gente? Aí olha que bacana, vai estar caminhando em paralelo, então assim, o passo 1 dessa turma que se inscreveu, foram acho quase 150 inscritos da turma do base, da terça-feira, começa essa terça-feira o passo 1, domingo vai ser o passo 1 da turma especial, e assim vai acontecendo. Então os 5 passos
Vão ter 5 passos na terça e 5 passos no domingo dessa turma especial, mas a experiência social e a formatura vai juntar as 2 turmas, olha que benção, amém? Então vai ser fantástico, e eu estou aqui recomendando para você não perder a inscrição, caso você que não consegue participar na terça-feira, surgiu essa oportunidade. Hoje nós começaremos uma nova série, pode colocar aí, mantendo o ritmo de nomes esquisitos para séries ministradas na igreja, amém? Chegamos a mais um, repete comigo, Microcosmos, amém? A gente está sempre se superando, amém, irmãos? Bom, deixa eu explicar para vocês o que é que a gente vai abordar ao longo desses próximos 3 domingos, esse mais 2, eu vejo como um grande cuidado de Deus através da ministração dessa série. Cosmos nada mais é do que mundo. Na Bíblia, a expressão grega utilizada para falar sobre o mundo é a expressão cosmos, que se remete tanto a mundo quanto a universo. E diversos textos nas escrituras vão falar justamente sobre isso. Vou citar um, por exemplo, aqui no livro de João, quando Jesus diz assim: olha, a minha paz vos dou, não a que o mundo dá. Esse mundo é cosmos. Em outras passagens que vai falar sobre ganhar o mundo inteiro, a expressão utilizada é cosmos. Então cosmos fala sobre isso, e quando a gente coloca esse título de microcosmos, a gente está falando sobre uma fatia do cosmos, está falando sobre uma parcela do cosmos, e é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Nessa primeira mensagem, a de hoje, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como pequenas decisões, atitudes simples provocam grandes efeitos. Na segunda mensagem a gente vai falar sobre algo que Deus vem martelando cada vez mais na nossa comunidade, chamado uns aos outros, amém? E por último, nós vamos estar ministrando sobre a igreja local. O que é a igreja? Significa uma comunidade saudável e as marcas de uma comunidade saudável. Então eu acredito que é um tempo da gente ressignificar vários conceitos que talvez estavam consolidados de maneira inadequada. E essa série começou a partir de uma indignação, como muita coisa que você sabe que acontece na minha vida surge de alguma indignação. E eu comecei a ficar indignado com uma expressão que, eu vou ser bem sincero, eu utilizo, você utiliza, a nossa comunidade utiliza. E a expressão é a seguinte: a gente escuta muito isso nas igrejas: vamos ganhar o mundo, vamos mudar o mundo. Eu comecei a ter raiva dessa declaração, com todo respeito, irmãos, amém? Quero que você me entenda, não me leve a mal. Mas começou a despertar um incômodo muito grande com essa expressão: vamos ganhar o mundo, nós vamos mudar o mundo. Porque, de alguma maneira, essa ideia de mudar o mundo tem feito com que muitas pessoas venham a se abster de pequenas e importantes responsabilidades, numa ideia utópica de você causar um efeito que você ainda não está preparado para causar. Então, muitas vezes nessa prerrogativa de não, eu vou mudar o mundo, eu vou tocar as nações, etc., a gente está deixando passar batido, ou a gente está ignorando coisas que são fundamentais e vitais, que fazem parte do nosso dia a dia. Faz sentido? Então eu percebo que existe uma certa embriaguez por esse macrocosmos. Existe uma embriaguez de se provocar uma grande mudança, que tenha grande visibilidade, que tenha grande reconhecimento, enquanto que Deus nos confiou uma parcela do cosmos, ou um microcosmos, uma esfera, um ambiente, onde você pode atuar e ser influente hoje. A palavra de Deus diz da seguinte maneira: ide por todo o mundo. Agora, eu tenho uma pergunta para você: qual é o seu mundo? Talvez nessa ideia utópica de eu vou mudar o mundo inteiro, você está se esquecendo dos seus. Talvez nessa ideia de eu vou ganhar o mundo inteiro, você está esquecendo de ganhar o seu mundo, que lhe foi confiado. O microcosmo diz respeito a essa fatia do universo que Deus compartilhou para que você fosse, através da inspiração dele, o personagem principal. Talvez se você olhar para 7, 8 bilhões de pessoas no mundo, talvez você se veja como insignificante, como alguém que não tem tamanha relevância. E sabe uma coisa? Isso é um questionamento existencial que até o salmista também fez. Salmos capítulo 8, ele vai dizer da seguinte maneira: olha, quando eu olho para os céus, obras das suas mãos, olho para as estrelas, obras dos teus dedos, eu lhe pergunto, que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Aí ele continua: contanto, um pouco menores do que Elohim os fizeste, um pouco menores do que Deus fizeste, e de honra e de glória os coroaste, e deste domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam. Você deve pensar assim: mas peraí, pastor, aqui é a igreja que mais fala sobre Gênesis na face da terra, amém? Está sempre pregando sobre Gênesis capítulo 1, sobre exercer domínio, sobre multiplicar e encher a terra. Como é que a gente agora vai perder esse apetite de ganhar o mundo? Calma lá, meu irmão. O desígnio original falava sobre domínio, multiplicação e encher a terra, mas tudo começava em um jardim. Qual é o jardim que lhe foi confiado?
É a partir dessa esfera de influência que você consegue maximizar aquilo que Deus te confiou. A bem da verdade, tem muita gente desesperada em ganhar o mundo e se esquecendo que o mundo dela está para ser conquistado hoje. A pergunta que eu tenho para fazer para você hoje é: qual é o seu mundo? Qual é a esfera de atuação que lhe foi confiada? Vamos melhorar isso aqui? Vamos chamar de mesa? Quais são as mesas que você tem acesso hoje? Será que você não está dando valor para as mesas que você tem acesso, nessa busca desesperada de causar um impacto mundial? E eu entendo, sabe por quê? A gente está em meio aos efeitos da revolução digital. Nós estamos em meio a uma cultura de desespero por seguidores e uma cultura também de cancelamento, onde você percebe que tudo se move por aquilo que é publicado, por aquilo que é reproduzido, pela grande visibilidade. E muitas vezes nós estamos negociando a posição de sermos os heróis dos nossos filhos para tentarmos sermos os heróis do mundo. Muitas vezes a gente está negociando uma posição de relevância com aqueles que a gente tem acesso, para uma tentativa de exposição para todo mundo. No final das contas, o que a gente está procurando é uma vida extraordinária, e eu estou aqui para te dizer que uma vida extraordinária nada mais é do que a somatória de dias onde você toma decisões supostamente ordinárias. O que eu quero te dizer é que decisões simples são capazes de provocar grandes efeitos, mas pelo fato da gente desvalorizar as coisas pequenas e simples, cotidianas, muitas vezes a gente está querendo viver uma vida que eu chamo, isso é uma maneira que eu batizei essa vida, eu chamo de vida de loteria. Sabe o que é isso? Não constrói nada, não quer consolidar nada, não quer ter um dia após o outro, simplesmente quer acertar uma grande bolada de uma vez por todas para ter uma grande virada da vida. Eu não conseguiria te trazer uma estatística hoje, mas é sabido que a maioria das pessoas que se tornam bilionárias do dia para a noite, perdem tudo. Por quê? Nessa expectativa de se ter uma vida de loteria, ou seja, ganhar tudo de repente, a gente esquece de que no processo a gente precisa construir uma base sólida, para quando essa grande virada chegar. Você está aqui ou não? O que eu tenho aprendido, irmão, é que leva muito tempo para que um de repente aconteça. Assim como alguém que é um músico, o improviso e o espontâneo não acontece do nada. Leva muito tempo de treino, leva muito tempo se esmerando no seu instrumento, para que o improviso aconteça. Onde as pessoas acham que o músico tirou aquilo da cartola, tirou aquilo, da onde ele tirou isso? Só que muitas das vezes você não viu ele se esmerando horas e horas estudando aquele instrumento. Você não viu ele se dedicando de uma maneira ímpar, intensa, quando nenhum aplauso humano estava presente diante dele. O que eu tenho visto é que na nossa geração, a gente tem muitas vezes ignorado o aplauso dos céus em busca dos aplausos da terra. E biblicamente falando, o que é possível perceber é que existem diversas circunstâncias onde decisões simples foram tomadas, e muitas das vezes onde o único espectador era o próprio Deus dos céus. Só que essas pequenas, simples decisões, atos que talvez nós chamaríamos de comuns, provocaram grandes efeitos naquela geração ou na próxima geração. Essa é uma mensagem para você ressignificar algumas coisas na sua vida, especialmente como você tem se visto, a sua importância dentro do cosmos, a sua importância dentro do microcosmo que lhe foi confiado, a sua relevância como protagonista do cenário que Deus te confiou. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versículo 36, para que a gente possa dar sequência. Marcos capítulo 8, versículo 36. Marcos 8, 36 diz assim: porquanto que lucro tem um homem em ganhar o mundo inteiro, se perder a sua própria alma? Olha para cá um instantinho. De uma maneira muito sábia, a palavra de Deus nos expõe um certo contraste e um confronto: o mundo inteiro e a própria alma. Aí você pode entrar numa questão paradoxal, mas poxa vida, a igreja não é para causar impacto no mundo inteiro? Sim, mas a igreja não deve ser interpretada apenas como uma placa denominacional. A igreja que crê em Cristo aqui em Campo Grande é a mesma igreja que crê em Cristo na Índia, na China e por qualquer nação. De alguma maneira nós perdemos a ideia do que é ser um em Cristo Jesus,
porque a gente começou a mensurar e qualificar a importância do que nós fazemos baseado nas atividades e no reconhecimento dessas atividades, enquanto que a perfeita unidade, ela não se encontra naquilo que você faz. A perfeita unidade se encontra quando cada um compreende que a perfeita unidade é ser um em Cristo Jesus. Você está aqui ou não? Então, muitas vezes o ganhar o mundo inteiro, a grande exposição, aquela circunstância de impacto nos seduz, e nessa sedução de visibilidade, muitas vezes nós nos esquecemos desse microcosmos, desse ambiente que Deus nos confiou, que diz respeito àqueles que hoje você tem acesso na mesa, que diz respeito àqueles que você hoje pode olhar no seu olho, que diz respeito à sua família nuclear, a sua esposa e os seus filhos, ou o seu esposo e os seus filhos. A verdade é que a gente se acostumou a uma busca desesperada e desenfreada, para ter um grande nome e ter uma grande visibilidade, enquanto que na verdade a vida extraordinária está escondida em decisões diárias e comuns, aparentemente simples, mas que provocam grandes efeitos lá na frente. Você está aqui ou não? Eu creio que essa mensagem vai te ajudar a repensar algumas coisas, e começar a valorizar pequenos feitos, onde muitas vezes você não vai ser aplaudido, mas que de alguma maneira sobrenatural, você vai estar cooperando com os céus. Eu vou começar a citar algumas histórias bíblicas, e eu vou pedir só que você anote os versículos, tudo bem? Que é umas 5, 6 histórias, eu vou estar sempre contextualizando, então se a gente fosse ficar parando, levaria muito tempo. Mas eu quero destacar aqui primeiro uma história que aconteceu em Gênesis capítulo 45, versículo 12 ao 15. Gênesis 45 é um momento muito emblemático para a história da nação de Israel, a bem da verdade, para o começo daquilo que se conhece como a organização tribal das 12 tribos de Israel. Por quê? Gênesis 45 é um momento do reencontro entre José e os seus familiares. Para aqueles que não estão familiarizados com a história bíblica, a palavra de Deus conta de um homem chamado José, que certo dia apresentou para os seus irmãos e os seus pais um sonho que ele teve diante do Senhor, e neste sonho ficava muito claro e evidente que ele seria colocado em uma posição de autoridade sobre a sua própria família. Diante daquela revelação, ou seja, ele não deveria ter falado aquele sonho daquela maneira, ele é lançado pelos seus próprios irmãos em uma vala, lançado para a morte. Ali ele é tomado por escravo, vendido como escravo. Ele vai para a casa de Potifar, e a mulher de Potifar se apresenta nua para ele. Ele foge dessa mulher, mas ela o chantageia e consegue o empurrá-lo para a masmorra, para a prisão, isso já no Egito. O que acontece é que de maneira sobrenatural, pela fidelidade de José, ele vamos dizer assim, por uma centelha divina, ele é levantado para interpretar o sonho de Faraó, e é encontrado favor na vida de José, e ele é colocado como governador do Egito. Chega um determinado momento na história, onde grande fome começa a abalar as regiões, e a sua família agora corre o risco de vida por conta dessa grande fome, e é quando então, várias coisas acontecem, e ele manda trazer os seus familiares. Sabe, meu irmão, aquilo que aconteceu com a família de José, talvez você poderia interpretar da seguinte maneira: é apenas uma briga familiar, uma hora ele se resolve. Isso aqui não importa a nível de narrativa bíblica. E eu sei que quando a gente lê histórias bíblicas, a primeira coisa que a gente pensa é: nossa, isso aqui foi algo apoteótico, mas nem sempre. A bem da verdade, a maioria das circunstâncias não tinha nada de apoteótico, não tinham grandes auditórios, não havia muitas pessoas ou grandes autoridades para testemunhar o que aconteceu. E na história de José não foi diferente. Sabe o que aconteceu? A palavra de Deus vai nos dizer, em Gênesis 45, do 12 ao 15, que primeiro ele abraça e recebe o seu irmão Benjamim, o mais novo, e depois ele abraça cada um de seus irmãos. Sabe o que ele estava selando ali? O perdão. E por conta desse ato, que não foi exposto para as pessoas, a nação do Egito só tomou conhecimento do ato que ele havia feito depois que havia se concretizado, e houve grande festa. O período inicial da nação de Israel no Egito foi de grande favor por conta de José. O que eu quero te dizer é que um ato de perdão dentro de um cenário familiar, ainda que ninguém veja, ele é capaz de provocar toda uma mudança circunstancial no futuro de uma nação. Por conta de um ato de perdão, aquelas tribos ali representadas por cada um dos filhos dos irmãos de José, eles se aproximaram e passaram por todo o período de escravidão posteriormente no Egito em conjunto. Toda a nação de Israel que veio a peregrinar no deserto, em conjunto, essas 12 tribos foram aproximadas por conta de um ato de perdão. Talvez algo que não teria tanto ibope na época, talvez algo que não faria sentido diante da razoabilidade humana. Poxa, meus irmãos me tacaram numa vala,
e agora eu estou no local de favor e destaque, eu poderia fazer o quê? Ignorá-los? Eu poderia fazer o quê? Esfregar na cara deles, mas não, eu vou agir de uma maneira diferente. Para alguns poderia ser apenas uma briga familiar, mas para mim um ato de perdão que muda a história de uma nação. Talvez um perdão seja a distância pela qual você precisa percorrer para que comece a acontecer uma transformação na sua família. Talvez um ato de perdão no secreto, talvez um abraço necessário, por mais simples, suave e sublime que ele possa ser, sem cenários de grande ibope, sem aquele grande público te aplaudindo, sem pessoas dizendo, muito bem, olha só como você é um bom cristão. Não, sem holofotes, você e sua família, e aquele ato de perdão muda a história de uma nação. Você está aqui ou não? Seguindo, em Gênesis 29, no versículo 35, vai falar sobre uma segunda história que eu quero destacar para vocês. Uma história que eu preguei recentemente na parte 2 da série Catarse. Uma história que eu discorri bastante falando sobre Lia e Raquel, duas irmãs, filhas de Labão, com um pai com um caráter tanto quanto controverso. E ele oferece a sua filha Lia, às escondidas, para Jacó, que era apaixonado por Raquel. Sela um acordo de casamento feito na chantagem. Mas Lia tinha toda a sua devoção em conquistar o seu amado, que era Jacó. Ela tem o primeiro, o segundo, o terceiro filho, e para cada um dos filhos ela os batiza com um nome que remetia à sua expectativa em relação ao seu marido. Eu quero que ele me veja, eu quero que ele me ouça, e eu quero que ele se envolva comigo. Mas quando chega no quarto filho, ela, no seu tempo de secreto, sem ninguém, talvez para alguns ela estaria uma mulher louca, desprezada pelo pai, que havia perdido na competição de beleza com a sua irmã, que não havia conquistado o seu marido, e que agora está falando sozinha com um Deus invisível. Ela então agora decide dedicar o seu quarto filho ao Senhor, e ela diz, dessa vez não mais, dessa vez eu não quero mais puxar a atenção do meu marido, dessa vez eu entrego o meu filho ao Senhor, e ela o batiza de Judá. Meu irmão, até aquele momento na história era apenas mais uma mulher tendo um quarto filho em uma história de familiar, mais uma mulher, mas sabe o que acontece? Por conta de um gesto de devoção ao Senhor, sem ninguém, isolada, o que poderia parecer apenas uma pessoa orando sozinha no seu quarto, aquele ato de devoção puxou Lia para a ancestralidade de Jesus, e agora o seu filho Judá seria a partir dessa tribo da qual o Messias viria. Um ato de devoção ao Senhor. Repete comigo assim, devoção. Repete comigo assim, perdão. Terceiro, em Ruth capítulo 1, versículo 14, 16 e 17, conta a história de uma mulher chamada Ruth. Essa mulher chamada Ruth, ela era casada com o filho de Noemi, sua sogra então era Noemi, perfeito? Noemi perde o seu marido, e depois, ela tinha 2 filhos, e os 2 filhos morrem, e ela fica com 2 noras viúvas. Noemi então chega para as duas e diz da seguinte maneira, olha, eu não tenho mais nada para lhes oferecer. Por quê? A ideia ali era o quê? Eu não posso mais ter filhos, então não faz mais sentido vocês terem um vínculo comigo, então eu libero vocês para ir viver a vida de vocês, que vocês fiquem muito à vontade. Uma de suas noras pega e parte com as suas coisas, mas Ruth faz uma declaração, talvez uma das mais belas que existem nas escrituras, e que muitas vezes eu mesmo utilizo quando eu estou fazendo casamento, amém? E ela diz da seguinte maneira, não, eu não vou para lugar nenhum, aonde você for eu vou também, aonde você morar eu morarei também, o seu Deus será o meu Deus, e o meu povo será o seu povo, o seu povo será o meu povo. Que ato era esse? Repete comigo, honra. Honra. Meu irmão, Ruth é uma boa personagem para você perguntar, quem era Ruth na fila do pão, amém? Quem era ela? Em uma conversa com a sua sogra, presta atenção nisso, em uma conversa com a sua sogra, que, vamos lá, é meio estigmatizado nos dias atuais, amém? Em uma conversa com a sua sogra, ela expressa uma atitude de honra. Os próximos capítulos na vida de Ruth, ela vai se encontrar por se deslocar geograficamente juntamente com a sua sogra Noemi. Ela se desloca para uma outra cidade, e ela se encontra com um rapaz chamado Boaz. Curiosamente, Boaz pertencia, ou pertence sabidamente agora, à linhagem de Cristo. Uma mulher que estava viúva, uma mulher que agora não tinha mais rumo na vida, por um ato de honra, numa conversa com a sogra, irmão, olha o poder que há nisso, amém? Em uma conversa com a sogra, em um ato de honra, ela foi, vamos dizer assim, transportada da miséria para a prosperidade. Em um ato de honra com a sua sogra, ela foi transportada de uma Zé Ninguém para alguém que estaria agora dentro da ancestralidade de Jesus. Quem está entendendo que gestos simples podem provocar grandes efeitos? Mas calma que eu não parei ainda, amém?
1 Samuel capítulo 17, versículo 34 e 35, é um momento onde Davi é apresentado para Saul. Davi, como vocês sabem, um grande rei de Israel, mas naquele momento ele é apresentado, ele ainda não havia assumido o trono, Saul ainda era o rei, e a nação de Israel estava com muito medo do gigante. Todo mundo conhece a história, o gigante, Golias, e ele se apresenta, e quando ele se apresenta, sabe o que ele diz? Eu vou cair para dentro. Essa daqui é a versão Henrique Maia atualizada, amém? Eu vou cair para dentro, vou descer a porrada nesse gigante, beleza? Mas quem você pensa que é? Aí ele vai dizer, fala assim, você não me conhece. Ele só faltou falar igual aquele filme brasileiro, o gigante é grande, mas eu sou ruim. Só faltou ele falar isso, irmão. E aí ele pega e começa a descrever a história da vida dele. Fala assim, olha, eu protegi as ovelhas que estavam sob meus cuidados, quando feras se levantaram contra ela, quando o urso se levantou contra ela, quando o leão se levantou contra ela, eu matei essas feras para proteger as minhas ovelhas. Posso te dizer uma coisa, irmão? Por acaso existe ibope ou audiência por trás das malhadas no campo? Não. Por acaso existem aplausos para aqueles que se aventuram no campo para cuidar das ovelhas? Não. A questão é que, aí eu vou trazer aqui a capa de um livro, o nome de um livro de Bill Hybels. A bem da verdade, Deus está procurando aqueles que são firmes no seu caráter, independente dos aplausos ou não. A grande pergunta que eu faço para você é o título desse livro: quem é você quando ninguém está te olhando? Amém? Davi decidiu ser aquele que seria forjado, ainda que não houvessem aplausos. Davi decidiu ser aquele que seria disponível e disposto em cuidar daquilo que lhe foi incumbido. Isso é algo que Deus tem falado muito ao meu coração. Às vezes a gente está esperando ser perfeito ou esperando os perfeitos para ver o mover de Deus acontecer. E Deus não está se movendo através dos perfeitos, Deus está se movendo através dos disponíveis e dispostos. Amém? O que eu quero dizer com essa mensagem é que essa vida extraordinária, ela é construída por decisões aparentemente ordinárias. A bem da verdade, você está esperando o grande mover de Deus, enquanto que Deus está dizendo, ei, o grande mover é você se movendo dia após dia, com decisões que são aparentemente simples, mas que são capazes de produzir grandes efeitos. A pergunta que eu te faço hoje é: qual é o mundo que lhe foi confiado? Quais são as mesas que você tem sentado? Talvez a mesa da sua família, certamente é a primeira. Talvez a mesa do seu trabalho. Talvez a mesa da comunidade local. Quais são as mesas que você tem tido acesso? Você está aqui ou não? Calma que eu não acabei ainda, porque ainda tem mais uma história que talvez seja uma das mais chocantes para mim nas escrituras. Em Gênesis capítulo 21, do versículo 14 em diante, é descrita a história de uma mulher chamada Agar. Irmão, de coração, depois medite nessa passagem, porque eu fico muito extasiado quando eu leio sobre isso. Todo mundo conhece a história de Abraão, sim ou não? Então Abraão, enquanto era Abraão, recebeu uma promessa do Senhor, glória a Deus, que ele seria pai de multidões, de nações. Mas para você ser pai de multidões, você precisa começar com um filho. Sarai, à época, ainda não havia sido rebatizada, ela era estéril. Então ela tem uma ideia e diz, olha, eu sou estéril, mas Agar, a nossa serva, não é. Então coloca Agar aí na linha, e você pode ter relações com ela, e esse filho vai nascer, a promessa vai se cumprir. Ou seja, ela tentou criar um atalho para a promessa de Deus. Muito bem, Agar tem esse filho de nome Ismael. Porém Deus não desiste daquilo que ele havia falado, obviamente, e aquela que era infértil passa a ter vida no seu ventre. E você sabe muito bem, Sarai, agora Sara, tem o seu filho chamado Isaac. Perfeito. Aí o que acontece? A mesma que tinha dado a ideia do seu marido se deitar com outra para ter filho, é a mesma que fala, então agora eu tenho, eu quero ela longe daqui. E Agar chega para Abraão e fala assim, dá o corre nessa mulher, ele e o filho dela, manda para longe. Agar e o seu filho Ismael, ainda de colo, são lançados no deserto, e a palavra de Deus diz que eles começam a perambular no deserto, até que ela percebe a morte se aproximando. Para não testemunhar o seu filho morrendo de fome, Agar pega e deixa o seu filho distante dela. E a Bíblia diz que ela pranteava e chorava desesperadamente, mas a palavra também diz que a criança chorava desesperadamente, provavelmente por conta de fome, jogados em meio ao deserto. E sabe o que acontece, irmão? Em meio àquele prantear, em meio àquele choro, Deus libera uma promessa. Isso para mim é algo muito chocante, porque muitas vezes nós tratamos o choro como algo sem valor, enquanto que Salmo 136 vai dizer que existe um tipo de choro, ou existem lágrimas, que são como sementes lançadas no campo, que produzem grande colheita. De alguma maneira eu quero que você guarde isso, existem lágrimas que atraem promessas.
E a lágrima daquela criança, a lágrima daquela mãe não passou batido nos céus. Ainda que estivessem no deserto, ainda que não tivesse ninguém, ainda que não tivesse ninguém para dizer assim, coitado deles, ainda que não tivesse ninguém para que elas pudessem se vitimizar, ainda que eles não tivessem ninguém que pudesse se compadecer, ainda que não houvesse ninguém para aplaudir, para ajudar, aquele choro de um coração quebrantado e contrito atingiu os céus. E por mais simples que um choro possa parecer, aquele choro atraiu a promessa, e Deus libera uma palavra sobre os ismaelitas que viriam a partir de Ismael. E você sabe, eles se tornaram uma grande nação, é a descendência árabe, e convenhamos, eles cresceram muito, sim ou não, irmãos? A descendência dos árabes partiu dos ismaelitas, por conta de um choro. Você consegue parar para pensar nisso? Um choro atraiu uma promessa, liberou uma bênção, e se tornou uma grande nação. Não despreze as pequenas atitudes, não despreze o choro de uma mãe, não despreze o choro de um filho, não despreze aquela mãe que se dedica ao filho, não despreze aquele pai que luta pelo sustento da sua família, não despreze as pequenas atitudes, onde você senta, olha para os seus, onde você senta, conversa com os seus, onde você senta e valoriza cada tempo com aqueles que Deus te confiou, porque talvez ganhar o mundo todo esteja muito distante, mas ganhar o mundo que Deus te confiou está à altura do seu braço. Qual é o seu mundo? Sabe o que eu vejo? No desespero de querer conquistar o mundo, nós estamos esquecendo do mundo que Deus nos confiou. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É muito comum que eu e a pastora Camila, a gente visite as pessoas, amém? Faz parte, aleluia, a gente adora, glória a Deus, amém? As pessoas nos convidam, os irmãos nos convidam aqui dessa igreja, obviamente, e nos convidam para jantar, para almoçar. É sempre maravilhoso, irmão, uma festa, a gente ama isso, a gente leva o pacote todo, o Tito vai junto, amém? Para gerar adrenalina e emoção enquanto a gente, né, se diverte. E sabe o que eu percebo, irmão? Quando a gente vai, existe obviamente um cuidado, um zelo que é muito legal, a gente se sente amado, amém, irmãos? Amém, amém, pelo amor de Deus, entenda. E eu percebo que é sempre assim, olha, poxa, os pastores estão vindo, então a gente vai preparar a melhor louça, os pastores estão vindo, a gente vai preparar a melhor comida, o melhor aquilo, e eu quero te questionar, por que é que muitas vezes a gente dá mais valor para uma visita do que para aqueles que estão em casa? Por que é que a gente prepara a melhor louça, a melhor comida para uma visita e não para os filhos? Por que é que a gente separa o melhor garfo, os melhores talheres, aquela prataria refinada para aqueles que vêm de fora do que para aqueles que estão dentro? Vocês estão comigo? Vocês foram embora, parece? A gente se acostumou a supervalorizar o que está do lado de fora e se esqueceu de valorizar o microcosmo que Deus nos confiou. E no final das contas, nós seremos relevantes para aqueles ao qual fazem parte do mundo real que nós vivemos. Eu vejo que é um tempo de resgatar a figura do herói dentro de casa. Eu vejo que é um tempo de resgatar a figura da heroína dentro de casa. Quem está entendendo? De alguma maneira, meu irmão, os nossos filhos nos ensinam que ainda que possa existir bilhões de pessoas no mundo, existe um herói para eles e está diante deles. Será que a nossa visão muitas vezes está distorcida por conta das coisas? Entenda, irmãos, deixa eu trazer um outro momento. Eu não estou dizendo que você não pode me chamar e fazer a melhor comida da vida. Pode fazer, inclusive estou com fome, amém? Está tudo bem, está tudo tranquilo. Não é isso, mas o que eu quero te trazer é uma ressignificação das coisas. Porque muitas vezes você dá mais valor para aquilo que está fora da sua esfera de atuação. Muitas vezes você dá mais valor e reverência para aquilo que está lá de fora. Entenda algo aqui. Aqui na nossa comunidade a gente tem o costume de chamar Deus de você. Sim ou não? Eu chamo de você, meu amado, meu fofo e por aí vai, não tem problema. Ele é você e acabou. Agora, a gente vive uma geração meio maluca, porque a gente chama Deus de você e pastor de Senhor, vira um negócio meio confuso. Parece que a gente tem mais alta reverência por uma figura eclesiástica do que pelo próprio Deus. Mais uma vez, meu irmão, eu continuo chamando Deus de você e não vejo problema nenhum, amém? Eu estou dizendo essa mentalidade, onde a gente supervaloriza, não quem deve ser desvalorizado, mas quem deveria ter um grau de valor, que deveria ser menor do que nós damos a Deus. Quem está entendendo isso aqui? Da mesma maneira com os seus. Sabe o que eu tenho aprendido no ministério? Que o ministério que cresce como o nosso, graças a Deus, amém? Onde você toca milhares de pessoas semanalmente, não somente fisicamente, mas em outras cidades, ele não se sustenta à medida que você aumenta os auditórios. A gente vai aumentar o auditório, em breve estamos lá em cima, amém, gente? E depois dali vamos para outro 3 vezes maior, amém? Não tem problema, mas a saúde de uma comunidade não está no tamanho do auditório. A saúde de uma comunidade está na quantidade de mesas que as pessoas estão sentando. O que eu mais tenho falado para os pastores que trabalham comigo, falei, nós precisamos multiplicar as mesas. Não adianta a gente ficar desesperado pelo tamanho do auditório.
Ah, meu Deus do céu, tem que fazer algo que sempre vai abraçar 2.000 pessoas. Não. Quanto mais você multiplica as mesas, quanto mais você gasta tempo olhando no olho das pessoas, mais você está construindo bases sólidas para um crescimento sustentável. No final das contas, decisões comuns, decisões simples, são o substrato que vai pavimentar uma vida extraordinária, para que você não viva mais uma vida de loteria, esperando uma grande virada, e quando ela chega, você não se preparou para ela. Então eu lhe pergunto, qual é o mundo que você está inserido? Qual é o mundo que Deus te deu? E qual é a decisão simples que precisa ser tomada hoje, para que transformações comecem a acontecer? Talvez seja um ato de perdão, talvez seja um ato de devoção a Deus, talvez seja um ato que venha a ser expresso por meio de uma lágrima ou de um clamor, talvez seja um ato que diz respeito à sua disponibilidade, à sua disposição. Você está aqui ou foi embora para casa? Amém? Aí talvez você pense assim, puxa vida, mas eu estou esperando de Deus uma grandíssima estratégia. Talvez você vai se decepcionar com as estratégias que Deus tem liberado desde quando Jesus veio na terra. Você quer ouvir um pouco ou não? Talvez você está esperando, Deus vai me dar a estratégia mais maluca do mundo. Muito bem, a estratégia de Jesus: você empresta seu barco? Outra estratégia de Jesus: lança as redes. Ah, mas isso foi sobrenatural. Para um pescador, irmão, é a mesma coisa chegar para o cozinheiro e falar assim: cozinha. Há algo de espetacular nisso? Na busca por algo espetacular, a gente está perdendo o sobrenatural. Você está aqui ou não? Um pai desesperado porque perdeu a filha. Agora Jesus vai soltar um poder. Ele só diz assim: creia somente. No anseio de Jesus agora ter um ato revolucionário de um líder que vai marcar a geração, ele se assenta e fala bem assim: dá-me seus pés para que eu possa lavar os seus pés. Se você está esperando uma estratégia absurda, hecatômbica dos céus, eu quero te dizer que Deus tem trabalhado com coisas simples, porque para Deus, simplicidade não é ausência de poder. E por mais que ninguém hoje esteja vendo as pequenas decisões que você tem feito, seja com a sua esposa, seja com os seus filhos, seja com os seus mais próximos, seja com aqueles que você trabalha, o que eu quero te dizer é que esses pequenos gestos causam grandes efeitos nos céus. A pergunta, mais uma que eu quero te fazer hoje é: que tipo de aplauso você está procurando? Um aplauso humano que te provoca um sucesso temporário, ou aplauso dos céus que provocam efeitos de gerações em gerações? Você está aqui? Então não despreze o choro de uma mãe, não despreze o tempo que ela devota ao seu filho, não despreze o anseio do teu filho por um abraço, não despreze o tempo de um homem que tem que sair para o trabalho, pensando na sua família e buscando sustento. Não despreze as poucas circunstâncias, ou diversas circunstâncias, desculpa, que muitas vezes a sua honestidade vai ser provada. A gente vive um mundo tão maluco que muitas vezes a gente vê político falando bem assim: eu sou honesto. Honestidade, meu irmão, não deveria ser pré-requisito para político, deveria ser pré-requisito para ser humano. Sim ou não? Como se fosse um atributo a mais. Não, isso é a prerrogativa de ser um ser humano. E muitas são as circunstâncias onde a nossa honestidade é provada, sim ou não? E é nesses momentos, é justamente nessas circunstâncias, onde quem você é de fato está sendo exaltado diante dos céus. Talvez por servirmos um Deus invisível, mas real, a gente tenha se desacostumado em valorizar cada momento da nossa vida, por mais simples que ela possa parecer. Mas eu quero te dizer que decisões simples provocam efeitos extraordinários. Deus está te convidando não a tomar grandes decisões, entenda o grande, mas Deus está te convidando a tomar pequenas decisões, mas que a bem da verdade são grandiosas lá nos céus. Deus hoje está tentando nos ensinar de que a régua daquilo que nós consideramos grande ou pequeno, ela está defasada. Você está aqui ou não? Jesus hoje está te convidando para uma nova vida. Talvez você não tenha parado para pensar, mas a sua história com Cristo começa com um sim. Sim, Jesus, venha morar em mim. Quem poderia imaginar que o simples fato de você abaixar as guardas para a mensagem de Cristo, o simples fato de você responder positivamente à graça dele, provocaria em você se tornar agora a casa de Deus? Talvez hoje seja um momento de você voltar a lembrar do dia do altar com o seu cônjuge, e lembrar do peso que teve o sim, de um marido para uma mulher, da mulher para o marido. Vocês estão aqui, gente?
Essa é uma mensagem meio reflexiva, poética, aleluia, amém. Qual foi o peso do sim que você deu ao altar? Será que aquele sim não provoca força suficiente para que não haja adultério? Será que aquele sim não provoca força suficiente para que você continue vislumbrando e sonhando com a família? Será que aquele sim no altar não foi tão suficiente para que você exalte a Deus acima de todas as coisas, como o Senhor dessa aliança? Talvez seja também um tempo da gente voltar a valorizar o não que um pai pode dar para um filho, sim ou não? E é justamente nesse somatório de sims e nãos que a gente vai construindo passo a passo uma vida extraordinária. Não, eu não estou negando as intervenções divinas, Ele é um Deus que intervém de fato, amém? Mas a boa nova do Evangelho é que hoje nós não estamos mais vivendo um tempo do Deus das intervenções apenas, hoje nós estamos vivendo um tempo do Deus do relacionamento, e Ele tem anseio de participar na sua vida, seja das grandes como das pequenas decisões, e aquilo que você qualifica como pequeno, talvez é porque você ainda não viu o tamanho do efeito que pode causar mais para frente. Eu quero te convidar hoje a se permitir ser examinado pelo Espírito, para que você volte a trazer valor para coisas simples, para coisas que talvez hoje pareçam ser banais, amém? O não para um filho, o sim para Jesus, o sim que deve ser reproduzido dia após dia entre os cônjuges. Você está aqui? Começo a encerrar aqui falando sobre algumas coisas que eu tenho testemunhado muitas vezes, e que a gente não tem prestado muita atenção. Que tipo de mesa que você tem acessado? Como você tem valorizado essa mesa que você tem acesso? Por vezes nós estamos tão desesperados, mais uma vez, por ganhar o mundo, que a gente se esquece que o nosso mundo começa na mesa que a gente está sentado. E talvez não seja tão incomum assim ficar embriagado com o resultado daquilo que a gente tanto esperava. É um erro, mas não é incomum. Quantos concordam comigo que muito mais desafiador do que construir uma arca é reconstruir uma civilização? Amém? Quando Noé desce da arca, sabe o que acontece? Frutificação acontece. Só que na sequência ele se embriaga com o fruto da vinha. E o que eu percebo é que muitas vezes, pelo fato da gente não valorizar coisas simples, atitudes simples, comuns, porém poderosas, a gente fica extasiado e embriagado com os resultados que aconteceram. E Deus te convida hoje não para não se mover mais por resultados, mas se mover pelo amor dEle. E o amor dEle lança fora todo medo e te faz olhar para cada circunstância de uma maneira diferente. O choro, um perdão, um ato de honra, uma disposição, uma devoção. O que é que você pode entregar diante do Senhor hoje, que por mais simples que possa parecer, pode causar grandes efeitos na sua geração ou na próxima? Essa mensagem é para que você comece a olhar, especialmente para os seus filhos, especialmente para o seu cônjuge, ou talvez para aqueles que você tem acesso, de uma maneira diferente. Essa é uma mensagem para você começar a repensar quem tem sido você por detrás das malhadas. Quem tem sido você quando os aplausos não estão próximos? Quem tem sido você quando os seguidores somem, quando a fama vai embora, quando aquilo que você classifica como fama se esvai? O que eu quero te dizer é: o que Deus tem para você não é um sucesso temporário. O que Deus tem para você é uma vida extraordinária. E uma vida extraordinária, ela é construída através de decisões simples, porém extraordinárias. E por que é que Deus almeja essa vida para você? Porque é somente esse tipo de vida extraordinária que tem frutos sustentáveis. Deus não quer que você tenha sucesso temporário e depois se embriague com os resultados. Deus anseia que você seja um provocador de sucesso na sua vida, dos seus filhos e daqueles que estão próximos de você. Qual é o seu microcosmos? Qual é a esfera de atuação que Deus lhe confiou hoje? Ah, mas eu olho para aqueles grandes personagens a nível mundial, com grande relevância. Então, eles também tiveram que enfrentar o micro para depois serem colocados no macro, porque Deus nunca atropela essa ordem. Primeiro as pequenas responsabilidades, e é onde a tua fidelidade é provada, e de acordo com a tua fidelidade com as pequenas, você será colocado nas grandes. Amém? Fica de pé no seu lugar.
Quero que você feche os seus olhos nesse momento. Quero que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça nesse momento e que você, como eu disse, se permita ser examinado. Quais são os pequenos, porém relevantes ajustes que precisam ser feitos? Como foi dito, leva muito tempo para que de repente aconteça. Como foi dito, leva muito tempo de treino para que o improviso e o espontâneo aconteça. Quais são os ajustes que precisam ser realizados hoje? Que talvez aplauso nenhum se chegará a você, reconhecimento nenhum, mas que de alguma maneira sobrenatural vai atrair os céus e vai começar a provocar grandes efeitos através dessa pavimentação de uma vida extraordinária. No final das contas, eu quero dar razão ao autor William Harvey, que disse: como é que você quer ganhar o mundo se você ainda nem arrumou a sua cama? Qual cama precisa ser arrumada? Qual mesa precisa ser valorizada? Todos de olhos fechados. Eu quero te dizer que hoje você está a um sim de distância de se tornar a morada de Deus, de se tornar uma habitação do Altíssimo. Você está a um sim de distância de começar uma nova vida. Você está a um sim de distância de ter o seu coração transformado e os seus pecados perdoados. Se você está aqui hoje e deseja dizer sim para Jesus, eu quero poder orar por você. Se você está aqui hoje e deseja conhecer Jesus, entregar o seu coração para Ele, e isso em nada tem a ver com ter uma nova religião, e nem em se tornar membro dessa igreja. Isso tem a ver com você se permitir se tornar a casa de Deus, aquele que recebe a vida de Deus dentro de si. Eu quero poder orar por você que deseja hoje conhecer Jesus e dizer sim para Jesus, para começar uma nova vida. Se você está aqui essa noite e deseja dizer sim para Jesus, e deseja conhecer Jesus, eu quero que você levante bem alto a mão do lugar onde você está, porque eu quero orar por você. Glória a Deus. Pode ficar com a mão levantada. Quantos mais? Glória a Deus. Quantos mais desejam hoje dizer sim para Jesus, deseja conhecer Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. É isso aí. Muito bem, pode ficar com a mão levantada. Glória a Deus. Quantos mais hoje desejam dizer sim para Ele, dizer: Jesus, a partir de hoje eu quero você na minha vida. Isso não é uma decisão religiosa, isso é uma decisão de entrega para aquele que te amou primeiro. Pode ficar com a mão levantada. Eu quero estender esse convite para aqueles que conheceram a Jesus um dia, mas se afastaram, e hoje a sua simplicidade está em dizer: Senhor, eu preciso de você, eu não aguento mais ficar longe. Se você daqui deseja voltar para Jesus, eu quero que você também levante a sua mão do lugar onde você está, porque essa oração também é para você. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos mais hoje dizem glória a Deus? Muito bem. Quantos mais aqui desejam conhecê-lo ou voltar para Ele hoje? Hoje à noite, uma decisão simples que te conduz ao extraordinário, uma decisão simples que te conduz à vida abundante. Glória a Deus. Todos vocês que levantaram as suas mãos, eu quero poder olhar para vocês e orar por vocês. Então agora eu quero convidar vocês a tomarem mais uma decisão simples, de sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque eu quero poder orar por vocês, amém? Se você está do lado dessa pessoa, você pode trazer ela aqui. Vamos lá, vocês que levantaram as mãos, pode vir aqui, a igreja pode aplaudir essas pessoas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vi gente lá, vi gente lá, vi gente lá. Glória a Deus, pode ficar aqui, pode ficar aqui. Vai aplaudindo aí, que tem gente chegando. Amém, pode vir aqui. Amém, tem mais gente chegando aqui, gente ali. Vai aplaudindo aí, tem mais gente chegando. Pode vir aqui. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Há mais alguém no nosso meio que deseja dizer sim para Jesus ou voltar para os braços dele? Glória a Deus. Se há mais alguém no nosso meio, você pode vir aqui direto, não precisa nem levantar a mão. Glória a Deus, glória a Deus. Tem mais gente, vamos aplaudir aqui, irmãos. Tem mais gente chegando aqui. Glória a Deus, vamos aplaudindo, glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus. É isso. Glória a Deus. Quantos estão felizes por esses irmãos aqui na frente? Amém.
Vocês que estão aí atrás, eu quero que vocês estendam suas mãos e comecem a orar por essas pessoas. E vocês que estão aqui à frente, eu quero que vocês de olhos fechados, fechem os seus olhos. Eu quero que vocês repitam uma oração comigo. Diga: Jesus, muito obrigado por não desistir de mim. Diga: muito obrigado por estender a sua mão e me convidar para uma vida nova. Diga: hoje eu decido, diante dos céus e diante da terra, de que só você, Jesus, é Senhor e Salvador da minha vida. Diga: eu creio que você está vivo e quero te agradecer por perdoar os meus pecados e me entregar uma nova vida. Diga: a partir de hoje, o meu coração é teu e os meus dias são seus. Diga: Deus, eu entrei aqui essa noite como uma criatura, mas eu saio daqui tendo a convicção de que você é meu Pai e que eu sou seu filho amado. Em nome de Jesus, amém. Sejam bem-vindos à família de Deus. Vamos aplaudir esses irmãos. Eu gostaria que alguns irmãos da nossa comunidade recebessem esses irmãos aqui. Alguns irmãos, não precisa ser do imersão, alguns irmãos recebam esses. Aplauda aí, irmão. Eles acabaram de receber a vida de Deus. Eles acabaram de receber o acesso à mesa de Deus. E eles nunca mais serão os mesmos. Hoje começa uma nova vida. Glória a Deus. Que noite de festa, irmãos, amém? Vocês que entregaram suas vidas para Jesus, o nosso time de imersão está só pegando o contato de vocês. Se vocês quiserem se acomodar nessas cadeiras aqui, ó, na fileira principal, aqui principal não, né? Na primeira fileira, você pode sentar aqui, amém? Queridos irmãos, hoje é noite de ceia. Sempre no primeiro domingo do mês nós celebramos a ceia do Senhor. Então eu quero te convidar a se assentar nesse momento. A nossa equipe já vai se posicionar. Já estão posicionados, aleluia. E eu quero só dizer, irmãos, que a ceia, ela é para os filhos, amém? Esses irmãos que acabaram de entregar suas vidas para Jesus, já estão mais do que aptos a cearem conosco, amém? Quero dizer também que se porventura você é de uma outra comunidade e está nos visitando, você fique livre para ceiar, irmão. Ceia é para a família de Deus, não é por placa de igreja, amém? Então os irmãos vão estar passando, higienizando as suas mãos e entregando o pão e o suco de uva. Peço que você não prove nem do pão nem do suco de uva por enquanto, para que nós possamos realizar em conjunto. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
você ainda não recebeu o pão, o suco de uva, levanta a mão bem alto para que a nossa equipe possa identificar. Glória a Deus, 50% da auditória, amém? Recebeu o pão, o suco de uva, levanta a mão bem alto. Glória a Deus, mais o bloco ali, aqui todo mundo, aqui na frente. O pessoal de lá já recebeu, amém. Temos mais alguns. Fica com a mão levantada rapidinho, só para a equipe identificar e ir até você. Glória a Deus, está chegando a pastora Josi já aqui, pastor Tiago lá, amém. Os voluntários ali, pastor Rodrigo, glória a Deus, amém. Está chegando, amém. Enquanto as últimas pessoas estão recebendo o pão e o suco de uva, eu vou ler um texto para a gente dar base para esse momento, amém, irmãos? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz da seguinte maneira, só o apóstolo Paulo falando: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Olha só que interessante, irmãos. Na noite em que Jesus foi traído, na noite anterior ao dia fatídico dele ser aprisionado e etc., ele celebra a ceia e ele fala sobre tomar e comer e beber. Três situações que talvez fossem o cotidiano, são certamente o cotidiano de todo ser humano. Só que quando Jesus está envolvido, algo que é simples se torna algo poderoso, amém? Por mais simples que comer um pão e provar de um suco de uva possa parecer, quando a gente coloca reverência e consciência do corpo e do sangue de Jesus, esses elementos, eles deixam de ser algo meramente simbólico, eles deixam de ser um lanche da tarde, e eles se tornam a celebração da redenção, amém? A palavra de Deus diz: tomai, comei e bebei em memória de mim. A ceia é uma ordenança de Cristo, que nós como igreja temos o bom costume de praticá-lo uma vez por mês, amém? O que não lhe impede de, como família, ceiar em casa todos os dias da semana, caso você queira, desde que haja um momento de reverência e consciência ao corpo e ao sangue. Corpo que foi moído pelas nossas transgressões, sangue este que foi vertido na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Ceia para nós é momento de festa, glória a Deus, amém. Eu vou orar pelos elementos e na sequência nós iremos ceiar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo pão e pelo suco de uva aqui, representando respectivamente o seu corpo e o seu sangue. Corpo este, Senhor, que como a tua palavra diz em Isaías, foi moído pelas nossas transgressões, as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado estava sobre cada parcela do corpo de Jesus, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós cremos na obra da substituição e nós declaramos cura no momento que nós provarmos o pão. Senhor, nós também queremos te agradecer por esse suco de uva que está representando o teu sangue vertido na cruz do Calvário, sangue este derramado e que selou a nossa dívida de uma vez por todas, aniquilou a nossa dívida, e hoje, Pai, nós podemos desfrutar do perdão e da redenção por causa do teu sangue. Nós apresentamos esses elementos e os consagramos em nome de Jesus. Vamos todos primeiramente provar do pão. Te convido a ficar de pé nesse momento e te convido a levantar o cálice, e você vai fazer uma declaração comigo. Diga: Jesus, muito obrigado pelo teu sangue
derramado na cruz do Calvário. Diga: este sacrifício foi de uma vez por todas. Diga: e eu abraço hoje todos os efeitos da redenção. Diga: hoje eu celebro a vida vencendo a morte, a justiça vencendo o pecado, o teu perdão estabelecendo uma nova história para mim. Diga: obrigado pelo teu sangue, em nome de Jesus. Vamos todos provar. E depois de ceiar, eles celebraram e cantaram ao Senhor, porque Ele está vivo, irmão. Ele está vivo, a morte não pode conter. Ele está vivo, nenhuma maldição pode contê-lo. Ele está vivo. Suas mãos e cante. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, terror não há. Mas eu vencerei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez, igreja. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, terror não há. Mas eu vencerei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Quantos podem dar um glória a Deus e fazer barulho em reverência àquele que está vivo? Eu quero, antes de orar por vocês, eu quero lembrar que nós temos um time de milagres. Ele está disponível para orar por vocês assim que eu encerrar o culto, amém? Se você entrou com algum tipo de dor ou enfermidade, eu tenho um pedido de oração. Dá um tchauzinho à turma aí, dá um tchauzinho. Eles estão aqui para servi-los, amém? Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela Tua boa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos acessar, provar, nos deliciar na Tua presença. Obrigado, Pai, porque o Teu reino, ele não é para contemplação, ele é para cooperação. Muito obrigado, Senhor, por uma igreja cada vez mais sólida, madura e saudável, Pai. Muito obrigado, Senhor, e que nós possamos ser conscientes dessa parcela do cosmos que o Senhor nos confiou, porque o Senhor nos chamou para liberar os céus na terra, em nome de Jesus. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana. Vai na paz.